Paz e bênção para você e essa família maravilhosa que você tem aí. É domingo, dia do Senhor, é domingo, dia de graça, dia de missa, dia de estarmos na presença de Deus, de encontrarmos Jesus na Eucaristia, de nos alimentarmos com a sua presença. Vamos iniciar a Lexio Divina, vamos nos alimentar da sua palavra. Hoje, tenho certeza, Deus quer tocar seu coração de um modo muito pleno e poderoso. Vamos rezar então, é na oração que a gente é tocado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda semana nós viemos aqui com uma proposta sempre poderosa de oração, que a gente reza a semana toda, além de todas as outras intenções. Esses dias alguém me disse assim: Rodrigo, a gente só reza por essa intenção? Não, por todas as intenções. É que a gente coloca um em comum aqui para nossa família Lexio Divina, né? Então, se você acompanha a Lexio Divina, sabe, sempre no domingo eu falo, vamos rezar a semana por isso. Não quer dizer que a gente não pode rezar por outras intenções. Semana passada, por exemplo, nós rezamos pedindo orientação para Deus, que Deus oriente a nossa vida, que Ele oriente os nossos passos, que Ele ajuste, ordene a nossa vida, né, em todas as áreas. Pedimos isso a semana toda. E nesta segunda semana da Quaresma, olha como o tempo está passando rápido, hein? Sabe o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir para Deus nos dar maturidade espiritual, crescimento espiritual. Crescimento, sabe crescimento? Profundidade espiritual. Dai-nos aquilo que Paulo fala aos Colossenses, penetração espiritual, ser profundo, né? São Paulo aos Efésios fala de alcançarmos a estatura de Cristo. Então vamos pedir maturidade espiritual, vamos pedir crescimento espiritual, que Deus nos dê isso durante essa semana. Nós precisamos crescer espiritualmente, maturidade espiritual, isso é bom, né? Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e lhe disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e aquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. E quando desciam, Jesus fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês lembram que eu falei no primeiro domingo da Quaresma? Vou repetir aqui, que todos os domingos desta Quaresma, que é o ano A, o ano litúrgico, né? O ano A do ciclo litúrgico das leituras, nós vamos ver dentro do Evangelho de São Mateus as leituras dos domingos da Quaresma, sempre nos trazendo, nos arremetendo ao sacramento do batismo, né? Então, no primeiro domingo nós vimos a tentação de Jesus, o Espírito Santo, né, conduziu Jesus ao deserto, é uma realidade. E agora olha que bonito, Jesus conduz os seus discípulos ao monte da transfiguração, ou seja, é onde Jesus vai antecipar a sua glória, a glória que eles só iam ver na ressurreição, Jesus antecipa para eles verem ali, no Tabor. Por que Jesus faz isso? Primeiro, para que eles possam conhecer ainda mais de Deus. E outro que acontece ali naquele momento é exatamente o que aconteceu no Jordão. Lembra? A voz: És o meu filho muito amado, em que eu coloco toda a minha afeição. De novo a nuvem vem, de novo a voz se faz ouvir do Pai. A mesma voz que aconteceu lá no Jordão, agora na transfiguração. O Pai testemunhando, ou seja, afirmando: é o meu filho. Ouviu, seguiu. E aí aparece Moisés e Elias para testemunhar Jesus. A lei e os profetas, confirmando que ele é o Filho de Deus. Como está escrito as 2 testemunhas lá em Apocalipse 11. Olha que coisa interessante. Jesus, quando mostra isso para eles, revela que esse Cristo realmente é Deus. Aí você fala: Rodrigo, mas eles já não
Eles já não sabiam, Pedro não tinha falado, tu és o Cristo, Filho de Deus? Pois é, mas em meio ao caminho, muitas vezes eles ficavam tão confusos, que eles pensavam assim, será que ele é mesmo Filho de Deus? Será que não é? Puxa, olha, mas ele é homem, ele dorme, ele sente frio, ele come, né? Será que ele é Deus? Então ficava aquela insegurança. Ele é 100% homem e 100% Deus. Naquele momento ele revela a sua divindade, transfigurando-se, erguendo-se sobre ele, ficando claro, iluminado, mostrando para eles, eu sou mesmo Deus. Esta revelação é linda. Por isso ele fala, não fala para ninguém. Não é hora agora, só adiantei para vocês. É uma experiência que eles vivem espetacular. E esta palavra que Jesus diz a eles, que diz a você, diante da divindade de Deus, levantai-vos e não temais. Vamos em frente. Temos uma cruz para enfrentar. Você nesse domingo sabe que nós precisamos dessa maturidade espiritual, né? Por isso eu estou pedindo essa semana por maturidade espiritual, por crescimento espiritual. A César, né? Para a gente poder ter um crescimento interior, porque às vezes eu vejo muita imaturidade espiritual nas pessoas. E eu peço a Deus que cada dia mais me dê isso. Eu rezo Colossenses 1:9 sempre. Até está no livro lá, a oração, o Manual do Intercessor, para que Deus nos dê completamente penetração espiritual, sabedoria, que Ele possa nos dar o pleno conhecimento da vontade de Deus, perfeita sabedoria, penetração espiritual, crescimento, né? Sermos pessoas profundas, não rasas, superficiais. Então, nesse momento é isso que Jesus faz, Ele leva os discípulos a uma maturidade, tá vendo? Eu sou Deus, guardem isso para vocês, que isso vai ser muito bom. Levantai-vos e não temais de nada que tem pela frente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está agora aqui rezando comigo, escute a voz do Senhor no seu coração. Agora, está indo aí. A voz que você está ouvindo é a minha, a voz, mas a palavra não é minha. Nesse momento, você está vendo a minha face, você está olhando para mim, mas a palavra não é do Rodrigo, é de Deus. E Ele está falando ao teu coração. Levantai-vos e não temais. Seja o que vier pela frente, seja o que vir. Você que está enfrentando um tratamento, a educação dos filhos não é fácil, o trabalho, a vida financeira, as mudanças que acontecem na tua vida, as realidades familiares, conjugais, afetivas, interiores, pessoais, né? Sociais, não é fácil, mas seja o que vier, venha o que vier pela frente. Não tenha medo, levantai-vos, vamos, Deus está com você. Senhor, nesta palavra nós somos consolados, nesta palavra nós somos fortalecidos e pedimos que o Teu Espírito repouse sobre nós. Quero, Senhor, pedir que a Tua mão venha sobre minha vida e sobre a vida desses irmãos que rezam comigo agora, rezar por eles, pedindo cura física, cura espiritual, milagre, intervenção divina, pedindo as graças que eles precisam, o auxílio, o socorro que cada um necessita e que hoje o Senhor realmente possa nos dar profundidade, crescimento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe, só a orientação para você, é muito forte isso. A orientação que eu te dou é assim, ó. Pensa que Jesus fala, não fala para ninguém isso que vocês estão vendo, vai chegar a hora que vocês vão poder falar, né? Então, a orientação que eu te dou para a vida é assim, ó, nem tudo você pode falar para as pessoas, nem tudo elas vão entender, nem tudo elas vão entender. Guarda certas coisas, certas experiências, né? Esses dias, uma pessoa falava assim, eu estava tentando explicar oração em línguas para o meu marido, eu nunca ouviu falar de nada. Tem certas coisas, fala de outras coisas com ele, do amor de Jesus, você nem conhece isso. Como é que você vai falar de uma coisa que ele, mas eu quero que ele, mas ele nem vai na igreja, ele nem é catequizado, ele nem tem primeira comunhão. Vamos devagarzinho, vamos catequizar ele, percebe? Orientação para a tua vida, saiba dosar. Cuidado com o que você fala para os outros sobre das suas experiências, cuidado com o que você fala para as pessoas sobre Deus. Então tem que saber o que você fala, às vezes tem que guardar certas experiências para você. A gente aprende isso com essa palavra hoje, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar. E que Ele te conserve abençoado como você é, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A gente se encontra aqui amanhã. Não fica chateado não, Jesus te ama e eu também. Deserto florirá.